Graça e paz, irmão. Pode sentar. Nós vamos ter um momentinho de oração. Nós temos muitas pessoas que neste momento, muitas não, algumas, né, que estão com muitas dificuldades na área da saúde. O pastor Alexandre chegou agora em casa do hospital, desde as 4 horas da manhã, estava no hospital com pedra no rim. E isso não é muito grave, mas é muito doloroso, né? Quem já passou por isso sabe que é ruim. Temos também a irmã Francisca, que também passou por uma cirurgia, se não me engano, no fígado. Hoje, temos o pastor Elias, que também está internado, aguardando uma cirurgia. E temos outras pessoas, a Elizabeth, a Edna, a irmã Maria, que também está vivendo um momento muito difícil, não é? Então, nós vamos colocar essas pessoas. Se você tem alguém que você conhece, coloque essa vida agora diante de Deus, para que o Senhor possa se compadecer delas e abençoá-las, trazendo, né, o seu bálsamo sobre as suas vidas, a sua cura, para que elas possam ser restabelecidas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos por este momento que nos reunimos, Senhor Deus, e celebramos o teu nome, Senhor Deus, o teu grande amor por nós, o teu cuidado, Senhor Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Nós te louvamos por todos esses benefícios, Pai. E nós colocamos agora diante do Senhor a vida do pastor Alexandre, do pastor Elias, da Francisca, Senhor Deus, da irmã Maria. Nós colocamos diante de Ti a irmã que está neste momento, Senhor Deus, vivendo uma circunstância difícil, Senhor Deus, a Elizabeth. Que a Tua graça, Senhor Deus, esteja sobre todas estas pessoas. Pai, que a Tua boa mão, a Tua mão de poder, toque essas pessoas, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, e que eles sejam libertos, curados, Senhor Deus, e aliviados, Senhor Deus, no seu sofrimento. Nós cremos, Pai, que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor se compadece, nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus de toda a graça. Por isso, nós entregamos estas vidas sob os Teus cuidados, oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem cá, André. A igreja não sabe, nós temos 5 seminaristas, ou 6. Nós temos o André, nós temos o Zé Paulo, nós temos o Adilson, né? Quem mais? Eu falei 3. Nós temos o Claudinho. Não, mas tem mais. Tem mais. Essa gente está estudando no CT. O Renato, né? É o quinto. Mas tem mais um. Esse eu não sei. Né? Então, o André hoje foi convocado para o Alexandre. Vamos avaliar ele, se ele tem jeito ou não. Assim a gente já manda ele parar. Isso. André, para. Não continua, lá. Não. Tá? E ele hoje vai ter o seu primeiro desafio. Ainda bem que tem pouca gente aqui, né? O pessoal está lá embaixo no coral, né? Ensaiando o estratégico, né? Então, que Deus te abençoe. Não treme, não. Deixa eu ver o coração como está, mas tá bom, está tudo sob controle. Obrigado, pastor. Eu confesso que é mais fácil ficar lá. É muito mais fácil tocar do que estar aqui. Hoje é um dia muito especial para mim e muito difícil também, porque eu falei muitos nãos para o pastor, para o Alê, e ele insistiu. Aí ele ganhou, né? Antes de começar, eu queria agradecer a minha esposa. Cadê a Bem? Te amo, Bem. Ela que me aguenta, né? As minhas bagunças, porque eu sou bem bagunceiro. E acho que se não fosse ela,
eu realmente não estaria aqui, né? A minha mamãe também me ensinou muita coisa, que cuidou de mim de verdade e também me aguenta até hoje. As minhas bagunças, né, mãe? E também tem a minha tia, que a gente tem uma história... Ela é minha única tia de sangue mesmo, e a gente tem uma história muito legal. A gente... Na verdade, ela foi a primeira pessoa que se converteu na nossa família, e eu era criança, acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos, e ela orava no pé da cama dela, e eu lembro, lá na casa da avó, a avó está aqui hoje, lá na Ponte Rasa, numa vielinha, bem simples. E ela me chamava para orar sempre. E aí teve vezes que eu pedia para orar com ela, e eu era muito molequinho, eu era criancinha, e eu lembro disso muito bem. E aí tiveram várias vezes que eu pedia para ela, para eu conhecer o Jesus dela, porque a gente era católico, né? E aí eu pedia para ela. E ela me levou para a igreja, e a gente foi crescendo na igreja. Então, essas 3 pessoas, eu acho que são as que estão comigo e eu guardo no meu coração. Minha vovó também está aqui hoje, minha avó Maria, meu primo, que é meu irmão, Carol, minha tia Cida e meu tio Célio, e o Luan também está lá, é nós. E agradecer também ao pastor, que acreditou em mim, e eu falei muitos nãos para ele, como eu disse. Valeu, Cebola. Então, acho que era isso. Agora eu vou começar. A gente vai abrir o texto de Mateus 5, a gente vai ler do 3 até o 12. Diante de uma sociedade que a gente tem hoje, que é muito consumista, e que, na verdade, o sonho das pessoas é ter as coisas, né? E a gente tem isso dentro da gente, mesmo que a gente fale que não, a gente tem bastante. E a nossa vida acaba sendo fundamentada no dinheiro, nas coisas, no que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente tem, a gente não compartilha. E a gente vê isso, esse espírito de época que a gente vê em tudo. Nas músicas, nos clipes das músicas, nas falas das pessoas que estão na mídia, nos pastores, aliás, nos coaches. Então, Jesus, ele nos convida a, de verdade, soltar tudo isso da nossa vida, deixar tudo com ele e tirar esse espírito da gente. Vamos começar a ler? Mateus 5, vou começar do 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim os perseguirão. Antes de começar mesmo a debulhar o texto, eu queria ler uma breve passagem do livro As Crônicas de Nárnia, que é uma das descrições da criação de Deus mais bonitas que eu já vi. Então eu vou ler e vocês prestem atenção. É um pouquinho grande, mas eu diminuí. Quem tiver curiosidade, vai lá e lê. No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E as crianças chegaram a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. E 2 coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las.
Vozes harmonizadas a primeira, mais agudas, vibrantes, mais graves. A outra coisa, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. No segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas muito reluzentes e maiores do que os nossos. Não havia nuvens. As nossas estrelas e as nossas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto aquilo, tal como as crianças, terias tido a certeza de que as estrelas que estavam... Ih, perdi aqui. Ai. Teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando de fora com a primeira voz, a voz mais profunda que fizeram aparecer e cantar. Longe, perto da linha do horizonte, o céu acinzentava-se. Movia-se uma aragem leve e refrescante. A voz subiu, até que todo o ar vibrou nela. E quando o mais potente e glorioso som já havia produzido, o sol nasceu. E quando seus raios cobriam a terra, os viajantes puderam verificar o lugar em que estavam, até que se visse o próprio cantor. Então o resto todo seria esquecido. Era um leão, enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia, com a boca aberta, em pleno canto. Ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. O leão andava de um lado para o outro, na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com qual convocar as estrelas e o sol. Uma canção doce, sussurrante, à medida que caminhava e cantava. O vale ia ficando verde, cheio de capim. E surgiram outras coisas além da relva. Todo esse tempo, prosseguiam a canção do leão e o majestoso caminhar. De um lado para outro, para frente e para trás, aproximava-se mais e mais, o que era meio alarmante. As crianças achavam a canção cada vez mais interessante, pois começaram a perceber uma ligação entre a música e as coisas que iam acontecendo. Com um indescritível pensamento, tiveram a certeza de que todas as coisas que estavam sendo criadas eram da cabeça do leão. Era tão emocionante que os meninos não tiveram tempo de sentir medo. Cara, isso aqui para mim foi, a primeira vez que eu li, foi tão legal, porque envolve música, envolve canção. E, lógico, né, é um pensamento que, como eu posso dizer, é limitado. Mas eu, como músico, para mim é muito mais fácil imaginar que Deus realmente criou as coisas cantando. E é uma canção que não é qualquer uma. E cantar, fazendo melodias e as coisas sendo criadas, isso para mim é como o melhor filme de todos os tempos. E Jesus, quando ele se coloca na frente do monte, que a gente acabou de ler, ele se coloca como o dono e o compositor, o autor que criou tudo. É o autor que fez a relva, fez a luz, e tudo isso em canção, em simplicidade, em amor, em verdade. E isso para mim é fantástico. A partir desse movimento de Jesus, de simplicidade, mesmo sendo com homens pobres como nós, porque nós somos pecadores, e mesmo assim, ele saiu da sua glória e encarnou em um homem, e mesmo assim, ele nos deu ouvido, ele sentou na terra e nos ouviu, pobres pecadores que nós somos. Eu vou ler o 3 de novo e aí eu vou descendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, quando ele diz pobre de espíritos, na verdade, ele não quer dizer a pessoa que é pobre, nem a pessoa que não está em dificuldade. Na verdade, o pobre de espírito que Jesus diz é a pessoa que se esvazia do seu espírito e se enche do espírito dele. Ele falava para uma sociedade que era cheia de religiosos, os mestres das leis, os fariseus. Esses são, acho que, os primeiros que Jesus puxava a orelha. E eles eram cheios de si, cheios do espírito deles mesmo,
Jesus nos convida a se despir desse espírito e estar pronto para ouvir e tardios para falar. Esse versículo é de Tiago 1:19. Eu lembro a vez que eu me converti, eu lembro também como se fosse hoje, eu tenho uma boa memória. Eu estava num dos primeiros bancos, assim, e o pastor fez o apelo. E eu lembro, cara, que eu chorava muito, e quando eu chorava não era um choro de tristeza nem um choro de alegria, mas era um choro de arrependimento. E eu pensando comigo, esse choro de arrependimento é o choro quando a gente reconhece que nós não somos nada. Nós não temos nenhum tipo de coisa para oferecer ao Senhor. Nós não oferecemos nada para Ele. Na verdade, esse arrependimento é quando a gente se despe do nosso espírito. E a partir daqui, desse ponto, Jesus vai até o final nos dando dicas e modos de como a gente consegue se desvencilhar do nosso espírito. No 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui, Jesus já começa a nos dar os caminhos de como a gente começa a se despir do nosso próprio espírito. Humildade é uma coisa que é difícil, porque, aliás, a humildade não precisa ser você ter muita coisa para você ser humilde ou não. A humildade, ela vem de uma consciência, de um entendimento, principalmente do que eu falei no 3, que a gente não tem nada para oferecer a Deus. Essa acho que é o primeiro pensamento de humildade que vem quando eu falo em ser humilde. É que a gente não é melhor que o outro, muito menos tem a oferecer alguma coisa para alguém, nem para o Senhor. E depois ele fala, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então é isso que é louco, né? O reino de Jesus é um reino de ponta cabeça. Se você é humilde, você ganha. Se você não é humilde, você perde. Mas na nossa cabeça é muito difícil fazer isso, porque quando a gente pensa que tem mais, a gente está feliz. E é sempre assim. O nosso espírito é assim. O nosso pensamento acaba sendo assim sempre, porque a gente quer mais sempre. Mas Jesus vem nos falando, vai deixando para trás. E ele fala esse tipo de abordagem várias e várias vezes. No 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Aqui também tem mais uma coisa que Jesus nos chama a atenção. E ele vai nos dando os caminhos para ser vazios do nosso espírito. De ontem para hoje foi um dia muito difícil para mim. Eu tive um equipamento meu muito valioso e eu fui roubado. A minha justiça qual seria? A minha justiça seria pegar de volta, achar quem fez e não sei o que fazer com o cara, né? Mas a minha justiça humana seria essa. Mas isso seria o que... Eu sei que é um jargão clichê, mas isso seria o que Jesus faria? Acho que não. Isso é muito difícil para nós. E seguir Cristo é isso. É a gente levar a nossa cruz, mesmo que esteja muito difícil mesmo. De verdade, eu não sei como vai ser os próximos dias, porque eu preciso do meu equipamento para trabalhar. E a minha vontade era fazer o que eu falei para vocês, mas eu não posso fazer isso. Os meus dias vão ser difíceis, mas eu vou continuar crendo e seguindo Jesus, porque foi o que eu escolhi. Foi o que me foi ensinado pela minha mãe, pela minha tia, por quem eu andei, os meus amigos. Então, eu vou tentar fazer o que Jesus tem feito. Vamos lá no 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados de filhos de Deus. E aqui nós chegamos nos puros de coração. Os puros de coração, eu entendo que é como uma criança que quando está cantando, né, alguma coisa para o seu pai no Dia dos Pais ou para sua mãe no Dia das Mães. Ela canta de verdade, né? E às vezes a gente está aqui na igreja e acaba não cantando de verdade para o Senhor. O Gabriel cantou uma música hoje em espírito. E é uma música que, se a gente for analisar, ela é uma dedicação de amor ao Senhor, em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, Senhor. Nós te entregamos o nosso viver. Olha quantas coisas difíceis de fazer, mas de verdade a gente tem nessa música. E a pureza de coração, ela é difícil de chegar, mas a gente vai tendo saboreios de graça na nossa vida, porque a graça de Jesus é uma graça cara, não é uma graça barata. A gente tem dificuldades. A graça de Jesus, ela não vem só como uma troca. Ela vem como um estilo de vida que a gente aplica dia a dia. E assim a gente vai construindo um reino de Jesus aqui dentro. E a gente compartilha esse reino. O reino de Jesus, como eu falei, é um reino de ponta cabeça. Se a gente ganha, talvez a gente perca. Mas se a gente está perdendo, a gente está ganhando. Se eu entrego para o meu irmão algo que ele está necessitando e que não vai me fazer muita falta, ou até mesmo que faça, a gente vai estar ganhando. O Evangelho de Jesus nos chama para deixar tudo para trás e seguir Ele. E assim a gente vai construindo um reino de amor, de alegria, de paz, de compartilhamento entre os irmãos. E assim a gente vai sendo puro de coração. E o puro de coração também tem muito a ver com o olhar que a gente tem. Jesus, ele fala que se os nossos olhos forem bons, tudo que a gente faça será bom. Um dia eu estava conversando com a irmã Gilza, ela não veio hoje, mas eu gosto muito de conversar com senhores de idade. Avó. Eu aprendo muito e eu gosto muito de ouvir também. Eu estava conversando com ela e ela jogou uma bomba assim no meu coração e falou: meu amigo, se os seus olhos forem bons, tudo que você vê será bom. Quando eu ouvi, cara, eu falei assim: caraca, bicho, é verdade. E realmente é verdade. Olha que doido. O meu pai, ele faleceu faz 4 meses. E ele tinha um quadro de leucemia que, com certeza, eu tenho plena certeza que ele iria sofrer, mas, e não é pouco, irmãos, ele iria sofrer muito. Mais do que a gente vem sofrendo. E a gente está passando por muitos dias difíceis. A gente descobriu muito tarde também. Mas o olhar bom, onde que entra o olhar bom? Na morte. Nós estamos passando por um momento de luto que é difícil a gente olhar com bons olhos para ela. Mas eu estou conseguindo enxergar. Porque ele iria sofrer muito, a gente ia sofrer muito mais. Não muito mais que ele, mas a gente não ia conseguir tirar a dor dele. E isso seria muito, mas muito difícil para a gente. Então, de onde é que eu tiro força? De onde que nós tiramos força para ver essa bondade na morte, nos dias difíceis que a gente vem passando? A gente encontra na graça de Jesus. A gente é consolado pelos irmãos. Por isso que eu amo estar na igreja. Eu acho que a minha adolescência foi inteira na igreja e eu não me arrependo disso. Quando eu converso com os adolescentes, eu falo isso. Então, a gente vai sendo consolado por cada um de vocês. A gente vai vendo Cristo em vocês, nas atitudes de vocês, e o Senhor vai nos consolando. Então, o olhar bom, mesmo diante da morte,
tem sido algo difícil, tem altos e baixos, mas a gente está conseguindo fazer por conta da graça do Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, e a graça cara, não é a graça barata, que a gente entrega algo e Jesus devolve. Aliás, não é nem Jesus que devolve. Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse vida e vida eterna. E eu acredito que na eternidade nós teremos esse reino de ponta cabeça, que parece mesmo uma utopia, e talvez seja. Onde a gente dá e não perde, onde a gente perde e ganha. Então eu acho que a gente vai caminhando e vai tendo em Jesus os passos de segurança, mesmo que esteja escuro. Vamos continuar. Nossa, eu acho que eu vou acabar cedo. É que eu sou novo. Aqui, no 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, e diante de tudo isso, vamos ser perseguidos, insultados, caluniados, assediados e todo tipo de mal. Porém, ainda assim seremos felizes e bem-aventurados. O bem-aventurado é o feliz. Então, quando Jesus nos fala bem-aventurados os pobres de espírito, Ele está querendo dizer felizes são os pobres de espírito. Felizes são os humildes. Felizes e felizes seremos nós quando nós perdemos, quando nós estamos em dificuldade. Felizes somos nós quando estamos sendo perseguidos. E eu tenho certeza que a vida de ninguém aqui é fácil. Todo mundo sofre essa perseguição, mesmo que não seja diretamente por alguém. Parece que tem um sistema que nos amassa, tem um sistema que nos dá pontapé todo dia. Essa é a vida. A vida caída é que nós homens escolhemos. Mas Jesus morreu na cruz com uma graça cara e nos salvou. Qual seria a melhor notícia para a humanidade senão Cristo? Literalmente, eu não sei, não consigo pensar em uma boa notícia senão Jesus. Eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre cresci na igreja, mas nem sempre eu estive na igreja. Então, a gente procura caminhos, a gente procura certos tipos de atitudes que a gente consiga ganhar. E toda vez que eu ia deslizando, tinha alguém que me colocava na estrada de novo. E essa estrada é Jesus. É uma estrada que é difícil, é uma estrada que a gente vai aprendendo a lidar com tudo. Então, Jesus ele vai nos ensinando a como ser pobre de espírito no Sermão do Monte. Tem muito mais coisa, mas acho que isso para mim já está sendo uma experiência que eu consegui me despir de mim. Até mesmo estar aqui eu consegui me despedir de mim. Eu sempre falei que nunca faria isso, e eu estou aqui fazendo. E não é porque eu quero me aparecer, porque eu não quero. Eu estou fazendo porque eu amo o Senhor e Ele me deu essa oportunidade. E é uma responsabilidade. E falar disso é algo que me encanta. Como aquele Jesus que eu falei que constrói, que compõe em música e nos dá a certeza de uma vida, e uma vida boa, mesmo em meio às dificuldades, porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa vem dos céus e não é nessa terra. É numa terra que é vindoura, ela vem dia a dia, em construção. A gente que é músico, fala que é trabalho de formiguinha. A gente vai
escalando, colocando, aí cai de novo, a gente vai e vai de novo. Aí vem alguém, puxa a gente vai e vai de novo. Muitos dias eu pensei nesse dia e eu não imaginei que seria assim, mas foi da melhor forma. Com os meus familiares aqui, com os meus amigos e com vocês que acolheram tão bem a minha família, a minha esposa, a mim. Então, esse é o reino que eu acredito, é o reino de Jesus. É o reino onde a gente dá abraço e é tão quente que a gente também quer dar outro. E a gente vai alargando tudo isso e a gente vai virando uma grande família. Então, felizes seremos nós, meus irmãos, quando a gente formos pobres de espírito. Felizes seremos nós, meus irmãos, quando nós chorarmos. Felizes seremos nós, meus irmãos, quando nós formos caluniados. Felizes seremos nós quando o Senhor fizer a nossa justiça. Felizes seremos nós quando formos perseguidos. E felizes seremos nós quando Jesus voltar. E eu sempre falo isso para minha esposa, acho que é o maior anseio que eu tenho na minha vida ultimamente. Espero que vocês não me aprovem. Estou começando. Espero que demore um pouco, mas eu queria muito que vocês pensassem nessa felicidade em Cristo Jesus. Porque eu sei que, como eu falei e repeti muitas vezes, não é uma felicidade fácil, mas eu tenho certeza que é a melhor felicidade que a gente poderia ter. Pastor, você ora para a gente? A gente vai aprovar ele, irmãos. Daqui um pouco mais de tempo, a gente faz uma nova avaliação, tá bom? Porque ele hoje resolveu falar de um tema que nos é muito especial. A felicidade segundo Deus. As bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz. Então, nós cremos que Deus tem muito a fazer na vida do André, e com certeza, à medida que o tempo vai passando, ele vai amadurecendo e a experiência se acumulando aqui dentro, né? E nós vamos nos alegrar muito. Eu disse outro dia que eu estive num evento com muitos pastores e a preocupação é que a idade das pessoas que estão indo para o seminário já está perto dos 50 anos. Quanto você tem? 29. 29? Não, tá bom. Tá bom, não está velho não. Tá bom, veio cedo. Então, irmãos, já quase na hora de parar, as pessoas estão entrando no seminário. E é bom ver jovens, né? Então, como eu disse aqui para os irmãos, nós temos 5 ou 6 seminaristas. Isto é bom, porque o desafio é muito grande, porque muitos desistem, mesmo estando já com algum tempo, porque o desafio é permanecer, e às vezes a gente não tem essa condição. Vamos ficar em pé, vamos orar finalizando. Obrigado, André, por ter aceito, mostrou coragem, mostrou o que tem que ser mostrado quando a gente se propõe, não é, a trilhar este caminho. Pode deixar que você vai aprender muito ainda, e você vai ver que você fez uma escolha boa, mas difícil, tá bom? E o futuro, Deus vai tomar conta dele. Amém? Quero agradecer, em primeiro lugar, aos amigos, parentes que veio te prestigiar. Você tem que dar um abraço neles ali, tá bom? Muito especial, porque eles te honraram hoje. Não vão esquecer nunca desse primeiro dia. Daqui
uns 4 anos, eles vão te ouvir de novo e falar assim: eu não acredito que é o mesmo que falou aquele dia lá. Como Deus trabalhou, como Deus abençoou. E é isso que nós queremos ver, amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento, Senhor Deus, em que presenciamos, Senhor Deus, o André dar assim, Pai, o seu primeiro passo, Senhor Deus, como um homem, Pai, que optou, Senhor Deus, por se preparar para compartilhar o Evangelho, Senhor Deus, com o maior número de pessoas possível. Se preparando, Senhor Deus, para que amanhã, se o Senhor tiver uma obra para realizar através da vida dele, ele já se encontre assim, Senhor Deus, completamente preparado e capacitado, Senhor Deus, para fazer essa obra. Toma conta dele, guarda os seus passos, abençoa, Senhor Deus, a sua esposa, para que ela, juntamente com ele, dê todo o apoio que ele precisa, Senhor Deus, para que ele cresça cada vez mais, e que no futuro, Senhor Deus, muitos conheçam Jesus por seu intermédio. Muito obrigado pelo apoio dos seus parentes e amigos, da igreja. Ó Deus, que nós possamos acolhê-lo, Pai, para que ele se sinta amado e bem-vindo, Senhor Deus, como um pregador da Tua palavra no nosso meio. Fica conosco, abençoa o restante desta semana na nossa vida, dá-nos um retorno seguro para os nossos lares e guarda-nos a todos, Senhor, no Teu amor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora você vai ali receber o abraço de todo mundo. Deus abençoe, irmãos. Domingo nós ainda não teremos escola dominical, não é? Os homens dessa igreja farão o seu, a sua confraternização, não é? Então eles só vão chegar no fim do dia. Então, mas no outro domingo nós teremos escola dominical. Mas domingo à noite nós estaremos aqui novamente. Amém?